Então, bom, pessoal, é, hoje a nossa aula de hidrologia, ela vai começar a trazer um pouco mais as questões práticas, né, do ciclo hidrológico. A partir de hoje, nós vamos começar a ver cada um daqueles processos, né, precipitação, escoamento superficial. E em se tratando de precipitação, nós vamos começar falando um pouco sobre a atmosfera. Com essa aula, então, o objetivo é que vocês compreendam os fatores que influenciam na precipitação, ou seja, aqueles fatores atmosféricos que vão estar relacionados a todo esse ciclo da água, aos movimentos de massas de ar, ok? Então, para isso, nós vamos tratar um pouco sobre a atmosfera, no que concerne ao movimento das massas de ar e umidade, temperatura e o transporte de energia na atmosfera. Nas aulas passadas, a gente viu que o ciclo hidrológico ele consiste em vários processos que estão acontecendo de forma contínua e sempre se complementando, né? De forma que essa água nunca esteja se perdendo, mas sim se renovando em cada uma das etapas. Então, a gente vai ter diversos processos desse ciclo hidrológico. Como eu disse, a partir dessa aula a gente vai começar a ver cada um desses processos, começando pela precipitação. Depois nós vamos tratar de escoamento superficial, infiltração, evaporação e evapotranspiração, ok? Tratando-se da precipitação, é bastante importante que a gente conheça realmente o que acontece na atmosfera, o que é a atmosfera, quais são os fatores que a gente deve considerar. Então, quem que é a atmosfera? A atmosfera vai ser essa camada de gases que envolve a superfície terrestre e ela pode ser dividida em basicamente três partes. Uma parte de ar seco, uma parte de vapor d'água, aqui eu estou representando como uma nuvem, mas vamos pensar no vapor d'água, e outra parcela que se trata dos sólidos em suspensão, tá? Esse ar seco, ele vai ser constituído de uma composição de diversos gases, ok? Essa constituição de gases pode variar em relação ao tempo, em relação à localização geográfica, por exemplo, se está no polo, se está no Equador, mas de modo geral, ela é até de certa forma constante. Com isso, a gente pode dizer que esse ar é formado aproximadamente 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 0,93% de argônio e 0,03% de dióxido de carbono, além de outros gases que também vão estar presentes nessa atmosfera, né? Tais como neônio, hélio, hidrogênio, ozônio, que vão estar em quantidades muito pequenas, tá? Assim como a gente vai ter também a poluição, né, na atmosfera, que ela vai estar, ela vai representar também alguns gases que vão entrar aqui, vai ter alguns sólidos em suspensão também, tais como fuligem, mas porque vai interessar a gente é conhecer que essa atmosfera é formada por esse ar seco, e esse ar seco é composto por diversos gases diferentes. O vapor da água, por sua vez, que vai ser aquela parcela até mais importante aqui quando a gente fala de ciclo hidrológico, ele é proveniente do ciclo hidrológico, né, a partir daqueles processos de evaporação e evapotranspiração, em que essa água vai vir, por exemplo, dos rios, lagos, a água que estava nas plantas ou no próprio solo, que vai evaporar e vai vir para a atmosfera, em forma de vapor de água. Então, essa água, para que ela passe desse estado líquido aqui na superfície
para a atmosfera, ela tem que absorver energia térmica, né? Quando ela absorve energia térmica, ela passa para o estado gasoso, ela tem uma pressão menor do que a do ar, e ela passa então a se elevar, até encontrar um equilíbrio, e essa massa de ar vai se manter lá em equilíbrio numa determinada altitude, ou então, se ocorrer algum fator externo, ou se ela mesma não entrar em equilíbrio, ela pode chegar ao ponto de condensar, ela vai então formar as gotículas e vai precipitar, ok? Lembrando que essa precipitação não se trata apenas de chuva, né? Mas tratando nesse curso eu vou acabar falando um pouco mais de chuva por conta do Brasil, em que a maior parte da nossa precipitação ocorre em forma de chuva mesmo. Mas ela pode se dar também em forma de neve, de granizo, por exemplo. As partículas sólidas que estão presentes na atmosfera, também são chamadas de aerossóis, elas são provenientes da camada da superfície terrestre, né? A partir de processos orgânicos ou inorgânicos. Elas são partículas, em geral, muito finas, muito pequenas, e por isso que elas acabam sendo elevadas para a atmosfera. Um exemplo seria grãos de solo muito fino, né? Argilas, que vão acabar suspendendo e subindo na atmosfera. Podem ser partículas expelidas por vulcões, sais orgânicos e inorgânicos, mas em especial as partículas inorgânicas, elas podem estar associadas à condensação de água e formação de gotículas. Então elas vão ser importantes para os processos de formação de chuva e crescimento das gotas, porque como a gente vai ver mais para frente no curso, para que a gente tenha a precipitação, a gotícula, ela não só tem que condensar, mas ela tem que aumentar para ganhar massa suficiente para que ela tenha um peso que seja maior do que a resistência do ar. Porque se o peso for menor do que a resistência do ar, ela não consegue cair, ela não consegue precipitar. Ok? Além disso, a gente sabe que a atmosfera, a gente já viu que a atmosfera vai ser composta basicamente por essas três fases, né? O ar seco, o vapor de água e os sólidos em suspensão. Mas como é que a gente pode dividir essa atmosfera, né? Quais são as áreas de interesse para a gente? A atmosfera, ela pode ser dividida aqui em 5 partes, 5 camadas que vão estar divididas a partir da distância, né, da altitude, apesar de que essa divisão não é tão clara, né, tem-se fases de transição, mas no geral a gente adota umas determinadas alturas para a diferenciação dessas camadas. Para a hidrologia também, a camada de maior interesse para a gente vai ser essa troposfera. E por que que essa troposfera, que é a camada mais próxima da Terra, vai ser a camada mais importante? Essa camada vai ser importante porque é nela que ocorrem a maior parte dos fenômenos meteorológicos que são de interesse para a gente. Em que ocorrem as precipitações, em que a gente vai ter a troca, né, como ela está em contato com a superfície terrestre, é nela que vai ter a troca dessa água da superfície para a atmosfera. Então, por isso que ela tem tanta importância para a gente. Ela é uma camada que tem uma espessura que vai variar um pouco em relação aos polos e a linha do Equador. Nos polos, ela é uma camada mais fina, chegando aí aos seus 8 quilômetros de altitude, enquanto que no Equador, essa camada pode chegar até 20 quilômetros, ok? Então, a gente vai ver aqui também que ela está associada também
muito a aviação. A aviação vai estar agindo também, passando justamente nessa troposfera. É importante a gente saber também dessa camada que nela a gente tem um aumento da temperatura gradual. Na verdade, seria uma diminuição gradual da temperatura num gradiente de 6,5 graus por quilômetro. Essa camada também a gente vai saber que ela é mais densa, certo? E nela que ocorrem os fenômenos de interesse para a vida humana, né? Além da precipitação, como falei, tem-se os ventos e os relâmpagos. A camada seguinte é a estratosfera. A estratosfera é onde se localiza a camada de ozônio, então ela também vai acabar influenciando um pouco nesse ciclo hidrológico, né? Porque, como vocês lembram, como vocês devem lembrar, a camada de ozônio é que ela vai absorver grande parte da radiação ultravioleta. Então, com isso, ela vai evitar que a gente tenha um aquecimento excessivo aqui na superfície terrestre, um excesso de evaporação. Com isso, né, como ela tem uma grande absorção da radiação ultravioleta, ela vai ser uma camada bem quente, né, absorvendo bastante temperatura, e nela, ao invés de seguir o mesmo padrão da troposfera em que a temperatura diminuía com o aumento da altitude, nela a gente já vai ter o contrário, a gente vai ter um aumento da temperatura com a altitude, certo? Em seguida, logo acima da estratosfera, a gente vai ter então também a mesosfera. A mesosfera, ela é a camada mais fria da atmosfera. Para a gente vai ser interessante saber só que ela é nessa camada que a maioria dos meteoritos é queimada, tá? Para a hidrologia a gente acaba não estudando muito ela. Assim como essas próximas camadas, né? Mas é importante que a gente conheça a termosfera e a exosfera. A termosfera é uma camada em que as ondas curtas de radiação solar são absorvidas, e com isso a gente vai ter a excitação dos íons que estão presentes aqui na atmosfera, né? Até pela presença desses íons, ela também é chamada de ionosfera, e é nela que acontece aquele fenômeno da aurora boreal, certo? Já a exosfera é a última camada, né, a camada mais distante da superfície terrestre. Ela é formada basicamente por hidrogênio e hélio, e é uma camada muito quente, podendo chegar aqui até 1000 graus Celsius. Ela não tem um limite tão bem definido, né? Até porque ela está bem distante da superfície terrestre. E nela é que a gente acaba tendo a perda de alguns átomos, né, de hidrogênio, de hélio, que vão estar sendo liberados aqui na nossa atmosfera. Nessa camada também, as partículas, algumas dessas partículas vão ter um movimento regido devido ao campo magnético terrestre. Ok, a gente viu todas essas camadas. Agora, se a gente focar um pouquinho mais na troposfera em si, que é aquela primeira camada mais próxima da superfície terrestre, que vai de 8 quilômetros de altitude nos polos até por volta de 20 quilômetros no Equador, a gente vai ver que nessa camada que vão ocorrer os ventos e, por conseguinte, vão transitar as massas de ar. E essas massas de ar, elas vão ter características e vão ter processos diferentes a partir da localização delas. Então, além de que essa circulação de ar, ela vai influenciar diretamente nos fenômenos hidrológicos. A gente vai dividir, então,
o globo terrestre em 6 camadas, né? Cada hemisfério vai ser dividido em 3 camadas, uma chamada de célula de Hadley, que seria a célula tropical, a célula de Ferrel, que seria essa célula de média latitude, e a célula polar. Conforme a gente vai vendo aqui, a gente pode até observar que os movimentos das massas de ar, os ventos dominantes, eles apresentam direções distintas, né? Tanto no que concerne ao movimento horizontal, quanto ao movimento vertical em cada uma dessas células. Aqui, essas setas elas estão representando os ventos gerais, né? Que seria a média dos ventos em cada uma dessas regiões. E a gente pode observar, por exemplo, que aqui nessas células de Hadley, a gente tem uma convergência desses ventos para essa zona de convergência intertropical. A gente sai de zonas de alta pressão para a zona de baixa pressão, que seria essa zona de convergência intertropical, que ela é localizada bem próximo da linha do Equador, né? Como vocês podem ver, ela não está exatamente em cima da linha do Equador, que seria essa, mas ela está bem próxima. Ok? Inclusive, aquele fato, até uma curiosidade, que a gente vai ver aqui que em cada hemisfério a gente tem um sentido diferente desses ventos. Isso está relacionado a uma dita pseudo-força, que seria o efeito Coriolis, que faz com que os ventos ocorram em uma direção no hemisfério, e no hemisfério sul, por exemplo, ele vai estar ocorrendo em outra direção, né, na direção contrária. Isso que vai também impactar quando a gente vê no hemisfério norte o sentido de rotação de um furacão, né, por exemplo, é o contrário do que a gente teria no hemisfério sul. Ok? Isso também vai impactar nesse sentido de rotação desses eventos ciclônicos. A célula de Hadley, então, vai ser essa célula que vai estar localizada entre aqui, esses 30 graus norte e 30 graus sul, em que a gente vai ter aqui da linha do Equador até aproximadamente esses 30 graus norte e sul. É nela que atuam os ventos alísios, que a gente escuta tanto falar, né? Esses ventos alísios são esses ventos que convergem dessa zona de alta pressão até essa zona de convergência intertropical. E quando elas chegam aqui, é gerada uma zona de baixa pressão, e com essa zona de baixa pressão vai ter essa massa de ar vai ascender, né? Por isso que a gente acaba tendo esse movimento aqui dentro dessa célula de Hadley. Ou seja, a gente vem de uma zona de alta pressão até uma zona de baixa pressão. Como essa zona tem uma baixa pressão, esse vento essa massa de ar vai subir, vai se deslocar para a zona de alta pressão e vai fazendo esse ciclo contínuo do movimento de ar. Eu acabei focando aqui um pouco mais nessa célula de Hadley, porque o Brasil ele vai estar localizado principalmente aqui, né? Basicamente nessa célula de Hadley por completo, certo? Então, os principais fenômenos que a gente vai ver que ocorrem no Brasil estão relacionados a essa zona de convergência intertropical e a essa movimentação dentro da célula de Hadley. Então, via de regra, o que a gente vai perceber em relação a essa movimentação das massas de ar é que ela vai seguir algumas regras gerais. Essa movimentação das massas de ar vai sempre das zonas de altas pressões até as zonas de baixa pressão. Além disso, nas zonas de baixa pressão, as massas de ar elas vão ascender, nas de alta pressão elas tendem a descender. E é justamente isso que a gente viu aqui nessa célula de Hadley, né?
a gente tem aqui nessa zona de alta pressão e aqui seria a baixa pressão. Na alta pressão, como a gente está vendo aqui, ó, o movimento da massa de ar é descendente, porque já que ela está numa alta pressão, ela está se deslocando e tendendo a sair. Na hora que ela se desloca, ela abre espaço para que essa massa de ar superior desça. E de maneira semelhante aqui na zona de baixa pressão, como eu estou recebendo essa massa de ar, na hora que ela chega aqui, a tendência é que se empurre essa massa de ar que estava aqui para cima. E por isso que a gente gera esse ciclo. É importante ressaltar também que, apesar de que é mostrado basicamente um ciclo fechado em cada uma dessas células, esse fluxo geral ele não é fechado. Existem trocas entre essas células, até porque se não tivessem essas trocas, os polos teriam uma tendência a ficar cada vez mais frios e o Equador cada vez mais quente. Com essas trocas, essas movimentações, é que a gente consegue ter um equilíbrio maior aqui ao longo da Terra. Outro fator, então, que vai ser de grande influência para os fenômenos meteorológicos é a umidade atmosférica, a que a gente está tão acostumado a escutar, né? Que a umidade do ar está em 30%, está em 70%. Tá, e o que é isso, né? Como a gente vai ver aqui, essa umidade ela é que é responsável pela formação das precipitações, e ela pode, e para isso a gente acaba avaliando a umidade do ar como o vapor d'água como um gás ideal, ok? Com exceção de alguns pontos que estão próximos à condensação, a gente pode fazer essa consideração, e com isso nós vamos ter alguns processos que vão reger essas massas de ar, esse vapor d'água se movimentando. Para isso, então, a gente estuda alguns índices. Nós vamos estudar pressão de vapor, umidade absoluta, umidade específica, umidade relativa e temperatura do ponto de orvalho. Esse aqui que vai ser bastante importante aqui para a gente entender realmente quando ocorre a precipitação. Só falando aqui para vocês, né, quando a gente escuta aquela questão da umidade do ar está 30%, nem sempre a gente fala que é a umidade relativa do ar, mas esse valor que a gente escuta no noticiário, ele está relacionado à umidade relativa do ar. Então, quem é a pressão de vapor? A pressão de vapor é a pressão parcial exercida pelo vapor d'água. A gente pode tirar essa pressão, então, aferir essa pressão pela diferença entre a pressão do ar úmido, que vai ser o P, com a pressão do ar seco. Então, a pressão de vapor ela vai ser dada por essa diferença entre a pressão do ar úmido e a pressão do ar seco, tá? Isso aqui vocês devem ter estudado, não lembro se na física ou na química em algum momento, que é a pressão total de um gás, de uma massa de ar, por exemplo, né? De uma mistura de gases, vai ser aquele somatório das pressões de cada um dos gases, né? Então, é basicamente isso que a gente está vendo aqui. A pressão de vapor da água, se a gente somar a pressão de vapor da água com a pressão do ar seco, a gente teria a pressão do ar úmido. Então, para obter a pressão de vapor, é só fazer essa subtração. E essa pressão de vapor ela vai ser importante porque a partir dela que a gente vai calcular a umidade absoluta, a umidade relativa e a umidade específica, ok? Mas quem é a umidade absoluta? A umidade absoluta ela está relacionada, ela representa a máxima quantidade de vapor de água que o ar consegue acumular, independente da presença de outros gases, certo? Então, o ar ele vai ter uma capacidade de absorver um vapor d'água e isso independe de outros gases
E isso vai ser em função da temperatura. Se a gente desenvolver aquela equação geral dos gases ideais, né, que é aquele PV igual a nRT, a gente vai ter, e substituindo aqui o volume por densidade, densidade vezes volume, tal, a gente acaba desenvolvendo e tem isso aqui, né? Então, a partir dessa equação que a gente consegue calcular essa umidade absoluta. Essa umidade absoluta, então, vai ser função da pressão de vapor, do R, que é aquela constante dos gases, né? E do T, que seria a temperatura. Ou seja, então, essa umidade absoluta, essa capacidade do ar em absorver o vapor d'água, ela está relacionada basicamente à pressão de vapor e à temperatura. A gente tem também. A Fran levantou a mão. Pode falar, Fran. Professor, nessa equação, V é índice ou é volume? Essa equação do gás ideal, ela vem do volume, né? Esse PV igual a nRT, pressão vezes volume igual a número de mols vezes a constante dos gases vezes a temperatura. Tá certo? Então, nessa equação abaixo. Oi. Esse Vzinho aqui? Tá. Esse aqui é só um índice. Essa aqui, né? Isso. Ok. Esse é só o índice do ρV aqui. Ela não está multiplicando. Sim, obrigada. Nada. Além da umidade absoluta, a gente vai ter também a umidade relativa, que seria o próximo slide, mas eu não sei o que foi que aconteceu, eu acho que eu apaguei sem querer. A umidade relativa, que ela é representada pelo H. Deixa eu abrir aqui no livro. Aqui no livro a gente vai ver, né, a umidade relativa, ela vai ser, então, a razão entre a quantidade de vapor d'água que a gente tem no ar e a quantidade do máximo que ele consegue absorver, né? Que seria a quantidade do ar saturado. Tá certo? Ou seja, então, a umidade existente aqui, esse ρV, então, a umidade relativa, desculpa, vai ser, então, a relação, né? Entre a umidade presente e a umidade de saturação. Isso vai ser dado em porcentagem, né? Então, se eu tiver metade do máximo que eu consigo absorver, né, vai ser aquele 50% de umidade relativa. E por que é interessante a gente saber essa umidade relativa, né, em porcentagem? Porque a condensação vai ocorrer apenas quando a gente tiver essa saturação do ar em 100%. Essa umidade relativa, então, ela pode ser dada a partir também da relação entre a pressão de vapor presente no ar e a pressão de vapor de saturação. Tá certo? Além disso, a gente tem também a, a umidade específica. Essa umidade específica, ela vai estar relacionada cadê aqui? A quantidade, ela vai fazer que uma relação entre a quantidade de vapor de água precipitável, então a umidade específica, ela vai estar relacionada a quanto que de água vai precipitar. Beleza? Talvez uma das propriedades, né, das características mais importantes que a gente tem que saber é o ponto de orvalho. Quem é esse ponto de orvalho? Esse ponto de orvalho ele vai definir a condição em que a temperatura e a pressão do vapor d'água em que o vapor d'água condensa, né? O que é que ele quer dizer? Que a gente tem, na verdade, vários pontos em que isso vai acontecer. A gente pode representar isso aqui por uma curva, que
que está representada aqui por essa cor aqui, amarelo, marrom, não sei, tá? Mas no geral, como as condições não atmosfera em determinado ponto, né, geográfico de pressão vão variar muito pouco, a gente acaba falando muito mais na temperatura do ponto de orvalho, certo? Então, se a gente tiver determinada condição aqui de pressão, essa temperatura do ponto de orvalho vai ser aquela em que esse ponto de temperatura ele vai se deslocar até atingir a saturação dos 100%. Okay? Só a partir dessa saturação de 100% que a gente tem a formação da precipitação, tá? E isso pode ocorrer para diversas pressões, né? Ok. E como é que se comporta, então, essa umidade geograficamente e também no tempo, né? Geograficamente, essa umidade ela tem uma tendência a ser maior na costa e diminuindo conforme a gente entra no continente, né? Mas como a gente pode ver no Brasil que isso não acontece, não, esse fator da umidade ele não é influenciado só por isso, como a gente pode ver aqui para cima, devido à presença da floresta amazônica, a gente tem também uma diferenciação dessa umidade, mas para condições iguais, a gente teria que essa umidade vai diminuir da costa para o continente, além de que ela tende a diminuir com o aumento da altitude, certo? Em relação ao tempo, ela vai variar em relação às estações do ano, como a gente viu agora há pouco, agora pelo centro-oeste, estava muito seco, né? Esses meses de agosto, setembro, no início de setembro, geralmente dá umidades muito baixas, enquanto que na estação chuvosa a gente tem umidades relativamente altas, né? Além de que essa umidade também ela pode variar durante o dia, devido ao aumento das temperaturas num dia, certo? O outro ponto bastante importante aqui no estudo das precipitações é a temperatura das massas de ar. Essa temperatura ela vai estar influenciada pelos processos de transmissão de energia e calor, que seriam os processos de condução, convecção e radiação. O processo de radiação vai ser aquele em que a energia solar dos raios solares vai chegar na Terra e transferir calor para o ciclo hidrológico, né, que vai aquecendo através das ondas eletromagnéticas. Já os processos de condução e convecção são os que a gente vai observar de uma maneira até mais relevante nas massas de ar, tá? O processo de condução é aquele em que, aqui se tratando do ar, né, o ar vai ser aquecido pelo fluxo de energia através da atividade molecular, né, pelo contato. Então, pelo contato vai ter essa troca de energia. E isso vai se dar principalmente do vapor d'água e o dióxido de carbono, né? Se a gente lembrar um pouco, esse dióxido de carbono é que tem uma grande capacidade de absorção de calor. Então, ele que vai transmitir boa parte desse calor para o vapor d'água. Já o processo de convecção é aquele processo em que a gente tem um aquecimento inicial do ar, que vai estar em contato com a superfície terrestre. Conforme ele aquece, ele vai expandir, diminuir de densidade, né, ficar mais leve e acender, enquanto que o ar que estava mais em cima, ele vai estar mais pesado e vai descer, até que ele, por estar em contato com a superfície terrestre também, no processo de condução, né, a gente acaba tendo os dois processos acontecendo simultaneamente. Ele vai aquecer também e vai subir. Então, vai ser sempre um ciclo contínuo.
que vai estar sempre acontecendo com as massas de ar. E isso vai variar também de acordo com a superfície terrestre. Na superfície terrestre, por exemplo, há maiores latitudes, onde se tem uma maior reflexão dos raios ultravioletas, por exemplo, ou dependendo da estação do ano, em que você tem uma menor insolação, vai ter um aquecimento menor, enquanto que no Equador a gente tem um aquecimento maior dessas superfícies, então uma tendência maior a ter esse processo mais rápido, né? É aquecer essas massas de ar, inclusive causando também uma diferença de pressão entre essas regiões, assim como a gente tem também uma diferença entre a superfície terrestre e os oceanos, né? E os corpos de água, certo? E isso que vai estar relacionado diretamente com essa movimentação das massas de ar que a gente viu no começo da aula, né? Esse aquecimento desigual das massas de ar, da superfície terrestre, dos oceanos, é que vai fazer com que essas massas de ar se desloquem das regiões de alta pressão para as regiões de baixa pressão e que elas ascendam e descendam a partir da sua temperatura também. Isso vai provocar, então, alguns processos de movimentação das massas de ar, alguns processos de evolução do ar. Podem ser citados, então, 4 processos: o processo de gradiente de temperatura adiabática seca, o processo de gradiente de temperatura adiabática saturada, gradiente de temperatura pseudoadiabático e gradiente de temperatura do ambiente atmosférico. O que a gente vai ver, então, é que aqueles 2 fatores combinados, a umidade e a temperatura, eles vão fazer com que as massas de ar se comportem de maneiras distintas em relação à precipitação, à expansão, aquecimento, ok? Então, começando pelo gradiente de temperatura adiabática seca. Esse processo adiabático, né, que é aquele processo adiabático? É aquele em que, para ocorrer, ele consome energia interna do sistema, certo? Um caso bem comum é o desodorante, né? Aquele desodorante de spray, aerosol, que quando você aperta ele, se você ficar segurando durante um tempinho relativamente bom, o recipiente começa a esfriar. E por que que isso está acontecendo? Porque para que o ar se desloque de dentro do recipiente para fora, ele vai ter que gastar energia interna. Na hora que ele gasta energia interna, ele perde calor e ele esfria, tá? E basicamente esse que vai ser o processo adiabático. Então, como é que a gente vai ter nesse gradiente de temperatura adiabática seca? Nesse processo, uma massa de ar ela é forçada para uma elevação superior ou para uma elevação inferior, e isso vai ter alguns resultados, né? Vamos tratar primeiramente dela ser jogada para cima, né? Ela pode ser jogada para cima por conta de uma barreira física, tal como uma montanha, por exemplo. Quando isso acontece, ela acaba saindo de uma região de menor pressão de uma região de maior pressão mais abaixo para uma região de menor pressão. Com isso, ela vai expandir e ela vai ter uma perda de calor. Ela vai diminuir de temperatura, né? Então, a temperatura 1 mais embaixo vai ser mais quente do que a temperatura 2, em que a gente tem uma massa de ar que se expandiu e diminuiu de temperatura. Esse processo também ele pode ocorrer de forma inversa nesse gradiente de temperatura adiabática seca, em que a gente teria o contrário. Vamos pensar que a gente tem aqui essa massa de ar e agora ela encontra um vale. No vale vai ter uma pressão menor que vai fazer com que essa massa de ar seja atraída para baixo.
Quando ela é atraída para baixo, ela vai acabar se comprimindo, né, diminuindo de volume e aumentando novamente a temperatura, certo? Então, esse processo de gradiente de temperatura adiabática seca, ela vai ou trazer essa massa de ar para cima, expandir ela e resfriá-la, ou vai trazer ela para uma região mais baixa, esquentá-la e comprimi-la, certo? A gente vai ter um processo semelhante agora se a gente adicionar umidade a esse processo. No gradiente de temperatura adiabática saturada, a gente vai ter um processo bem semelhante, em que essa massa de ar ela pode ser jogada para cima também, com um esforço externo, né? Como uma cadeia de montanhas, e ela vai ter basicamente o mesmo comportamento. Quando ela for forçada para cima, ela vai expandir e diminuir de temperatura. Quando for jogada para baixo, ela vai comprimir e aumentar de temperatura. Mas qual a diferença desse processo para o processo anterior? É que a presença da umidade, a presença dessa saturação, faz com que esse gradiente de perda ou ganho de temperatura seja menor do que aquele da massa de ar seco. E isso vai influenciar bastante na questão da estabilidade e instabilidade dessas massas de ar. Isso que a gente vai ver um pouquinho mais à frente nos próximos slides, tá? Mas antes disso, nós vamos ter um terceiro gradiente de temperatura, que vai ser o pseudo-adiabático, que ele vai estar até associado a um dos processos de ocorrência de precipitações, né? Não necessariamente chuvas. Ele vai ocorrer de uma maneira semelhante aos anteriores, em que essa massa de ar saturada, aqui nesse caso, ela vai subir e vai sofrer essa expansão adiabática. Nela, a gente vai ter, então, uma diminuição da temperatura, e como esse ar está saturado, a gente pode ter a precipitação. Lembrando que para que isso ocorra também, a gente vai ter que ter aquela condição do ponto de orvalho, em que eu tenho aqui a temperatura e a pressão. A gente vai ter já ela aqui saturada, mas a gente vai ter que ter a condição em que essa temperatura e pressão sejam ideais para que ocorra essa precipitação. E esse processo é chamado de pseudo-adiabático, porque conforme ocorre a precipitação, a gente vai ter uma alteração na energia interna do sistema, que vai ser perdida devido à queda dessas gotas, né? A queda dessa precipitação. Por isso que ele é chamado pseudo-adiabático. Tá, e como eu falei em relação à estabilidade e instabilidade, até que a gente escuta falar na previsão do tempo, a gente vai então estudar aqui um pouco do que seria o gradiente de temperatura do ambiente atmosférico. Quando a gente tem uma massa de ar se elevando, ela pode perder a temperatura, e é um gradiente que pode ser maior ou menor do que o da adiabática seca, certo? Esse gradiente da adiabática seca vai ser representado por esse símbolo aqui, que é um gama maiúsculo, e o do ambiente vai ser dado por esse gama minúsculo. O que é que acontece, então? Se esse gradiente ambiental for menor do que da adiabática seca, do que esse gama maiúsculo, essa massa de ar ela vai ser mais fria e mais densa que o ambiente. Ou seja, ela vai subir, só que ela vai esfriar e vai adensar mais do que o ambiente, então ela vai tender a ficar mais pesada e voltar a descer. Essa seria uma condição instável, certo? Opa, essa seria a condição estável, desculpa. A condição estável, que ela tende a voltar sempre à condição inicial.
Já se a gente tiver o contrário, a massa de ar tiver um gradiente maior do que a massa do que a diabática seca, a tendência é que essa massa de ar se torne cada vez menos densa que o ambiente, tendendo sempre a acender e acender, tornando um equilíbrio instável, tá? E é isso que a gente poderia visualizar aqui, então, ó. Num equilíbrio estável, essa massa de ar ela vai subir, mas como o gradiente é menor do que o da adiabática, né? Gradiente menor do que da adiabática seca. Deixa eu fazer bonitinho aqui, né? Para da adiabática seca, ela vai tender a ficar mais densa do que o ar e vai descer novamente, certo? Enquanto que no equilíbrio instável, como ela vai ficando cada vez menos densa do que o ar, ela vai tender a sempre subir e expandir. Mas é claro que isso não ocorre indefinidamente, né? Existe um ponto, um momento em que esse equilíbrio acaba ocorrendo novamente. E assim como a umidade, a temperatura também ela vai variar no espaço e no tempo. No espaço, né, geograficamente, a gente tem uma tendência a ter temperaturas maiores no Equador, em relação aos polos, assim como a gente também tem uma tendência a ter temperaturas maiores no nível do mar, decrescendo com a altitude. E no tempo, a gente tem variações no próprio dia, né, que no meio-dia a gente, ou pouco depois do meio-dia, a gente tem picos de temperatura. Durante o ano, a gente tem as diferenças de temperatura em relação às estações do ano, que vão estar relacionadas também à insolação que está batendo aqui nessa terra, na nossa terra, né? Isso aqui, eu vou abrir esse site aqui porque eu achei bem legal para a gente dar uma olhada nesses fenômenos, né? Como é que está acontecendo agora no globo terrestre. Aqui eu coloquei a questão das pressões, a pressão que vai estar relacionada aqui vai estar mostrando justamente nessas zonas de baixa pressão, para onde os ventos estão, as massas de ar, que são esses pontinhos brancos, se mexendo aqui, estão se deslocando. Como é que isso está acontecendo aqui no planeta Terra? E o que eu quero mostrar para vocês também é que a gente tem aquelas células, né? Que são basicamente constantes. E o que a gente vai ver é que, independente da hora do dia, essas células estão basicamente. A gente vai ver que essas movimentações de ar gerais, elas não alteram muito. A gente tem uma ou outra alteração aqui, mas no geral elas estão bem próximas de uma constância, certo? Nesse site aqui a gente consegue ver também questão de previsão da chuva, né? Em relação ao dia. Deixa eu ver aqui a temperatura, a variação da temperatura que ocorre também em relação ao dia, né? Colocar aqui 4 horas da tarde, a gente já tem um aquecimento, né? E é um aquecimento diferente em relação às regiões. Pessoal, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida? Posso fazer a chamada então, né? Esse conteúdo vai estar aqui no livro, né? Hidrologia Aplicada, ele faz parte do capítulo 3, então não deixem de dar uma olhada lá, ok? Se não tem nenhuma dúvida, eu vou parar a gravação e a apresentação e vou fazer a chamada.